Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra A Gênese. Nós estamos no iniciozinho, capítulo 1, intitulado Caráter da Revelação Espírita, né? Fizemos o item 45 e hoje iremos para o item 46, falando ainda do caráter da revelação espírita. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Já vou pedir para a nossa irmã Carla fazer a prece. Jesus amigo, Mestre amado, graças te damos por mais essa oportunidade de encontro, de trabalho, de aprendizado. Que essas lições, ainda que seja a parte histórica, a parte filosófica, entrem em nossa mente, nos demonstrando a importância da diligência, da disciplina, no estudo e na vida. Estamos aprendendo lições que não conhecemos, que às vezes nos parecem difíceis de compreender. Então ajuda-nos nessa hora, Senhor, para entendermos essas lições que Kardec nos deixou, enviada pelos Teus Espíritos, para que possamos melhorar nosso conhecimento, nosso entendimento e modificar nossas ações e atitudes. Ajuda-nos a caminhar contigo também nesta jornada que parece tão difícil, mas que com a Tua presença, o Teu lume, tudo pode ficar melhor, temos mais ânimo, temos mais certeza da Tua misericórdia para conosco. Então nos abençoa e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que bom! Então, no último item, no item 45, em que ele fala que a primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. Mas a terceira não tem de vida algum a personificá-la, né? Então, foi esse o nosso último item. Vamos agora para o 46. As duas primeiras revelações, quem foram as duas primeiras? Moisés e o nosso Senhor. Sendo fruto do ensino pessoal, porque nós sabemos que a primeira revelação, Moisés colocou muito, né, de si. E Jesus, ele é a lei, porque ele reflete Deus 100%, né? Ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só ponto. Então, Moisés, hebreu, nosso Senhor Jesus, aquilo também ficou ali na Palestina, muito mais ali em Jerusalém, em Nazaré, ali na Galileia, ficou ali. Quem levou dali para outros pontos, foi para isso que Jesus o chamou, foi o apóstolo Paulo. Ele fez esse movimento de divulgar. E não tinha. Então, o Espiritismo, como ele não veio sobre uma cabeça, ele surgiu em vários pontos. Ele surgiu na Europa, ele surgiu na América Central, América do Norte, todos os lugares ao mesmo tempo haviam ações, movimentos, comunicações dos espíritos, entendeste? Nesse processo do fenômeno em si, para chamar a atenção. É isso que o Kardec está trazendo, né? Então, na época do Nosso Senhor Jesus, imagina, não tinha televisão, não tinha... Olha o sistema de comunicação, mas estava centralizado nele. Antes dele estava centralizado em Moisés. Mas era o que tinha que ser feito naquele momento. Apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo invadirem completamente. Então, hoje a gente conhece Jesus, a humanidade inteira sabe quem é o nosso Senhor Jesus, mas isso foi necessário séculos e séculos de trabalho. A terceira tem isto de particular: não sendo personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros,
Seus raios se reúnem pouco a pouco, como os círculos formados por uma imensidade de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Então ele fez de uma forma metafórica, né? Imagina um lago quietinho, você joga uma pedra, ela vai formando aquelas ondas até tomar conta de todo o lago, né? Ele está dizendo que joga várias pedras, as ondas vão se encontrar e tomar conta de tudo. E vai tomar conta de tudo. E se nós estudarmos a Revista Espírita, nós vamos ver a quantidade de cartas que Kardec recebia de várias partes do mundo. Obviamente que muito mais ali da Europa e da América do Norte. A gente diz, tia, por que surgiu na Europa e não no Brasil? Primeira coisa, 1850. Pensa no Brasil essa época. O que nós tínhamos na Europa e em particular em Paris? A intelectualidade. Então imagine se surgisse aqui, isso ia ganhar algum tipo de respeito perante o mundo? Não. Se adquiriu um respeito e uma forma científica foi porque nasceu na França e porque o próprio professor Denisard era alguém muito respeitado na França, né? Até que tudo que tinha no Brasil, os grandes estudiosos iam para a Europa estudar. Iam para a Europa estudar, exatamente. Então ele diz, essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, teria formado seitas em torno dela e talvez decorresse meio século sem que atingisse os limites do país onde começara. Ao passo que, após 10 anos, já fincou balizas de um polo a outro, né? Que aqui nós temos 10 anos, né? De espiritismo, né? Diz, olha, todo mundo, até no Brasil, gente, já tinha um livro dos espíritos. Nessa época aqui, né? Alguém trouxe de lá e ia divulgando, né? 47. Essa circunstância, verdadeiro fenômeno na história das doutrinas, lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. Por que ele diz que é um verdadeiro fenômeno? Porque em 10 anos o mundo inteiro conhece. Agora, detalhe, em uma época que não existia o WhatsApp, não tinha internet, não tinha TV, não tinha rádio, começando os telégrafos, entendeu? E ele conseguiu fazer um movimento, ele não, a espiritualidade. Por quê? Porque como surgiu em vários lugares e de repente aparece alguém para estudar o fenômeno, não foi só Kardec, nós sabemos que um grupo muito grande estudava, tanto é que em Revista Espírita, lá o Kardec deixa bem claro que ele recebeu 50 cadernos já com perguntas e respostas feitas para os espíritos. Respostas em psicografia. Qual foi o trabalho dele? Ele teve que catalogar tudo e separar por temas. Olha só. Então a gente já percebe que tinha um grupo realizando sim já esse trabalho. Então é coletivo. Kardec aprimorou, colocou no papel, se deu a esse trabalho, parou a vida dele para se dedicar 100% a isso e poder publicar. Mas já existia muitas pessoas fazendo esse trabalho de se comunicar com a espiritualidade amiga. Dessa circunstância, repetindo, verdadeiro fenômeno na história das doutrinas lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem no ponto em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte, em todos os países, né? Então, tentaram perseguir em Paris? Sim, tentaram, conseguiram, mas não tem como fazer uma perseguição em todos os países, né? Até porque os fenômenos não paravam, né? Não paravam. Se a pessoa sabe que existe, ela não tem como ser calada, né? Pode ter, vamos dizer, tentar se calar na França e acontecendo os fenômenos em outro lugar, não tinha como parar. Não tinha como parar. Em contraposição a um lugar onde lhe dificultem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá. Então, tenta esconder aqui, 1000 outros lugares aparecerão, né? Ainda mais, se aferirem no indivíduo,
não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de que ela promane. Qual é a ideia de todo tirano? Destruir a ideia. E para destruir a ideia, tu destrói quem deu a ideia, né? Então essa é a ideia de um tirano. Então na época do cristianismo era o que era feito, né? Então matava um, surgia 1000. Matava 2000, surgia 3000. E cada vez que matava, se multiplicava mais ainda a fé e a fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora aqui ele diz, se matar a pessoa não vai adiantar, porque os espíritos ninguém consegue ferir, ninguém consegue matar, e eles irão sim continuar o trabalho. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão sempre, se, por um caso impossível, conseguissem sufocar a doutrina espírita em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza. E qual é o fato que está na natureza? A comunicabilidade, o próprio fenômeno. E não se podem suprimir as leis da natureza. Eis aí o de que devem convencer-se aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. E aí ele solicita para ver Revista Espírita, fevereiro de 1865, quando lá vai se estudar a perpetuidade do espiritismo. E 1865 ainda não está no canal. Nós ainda não chegamos nessa numeração. Bem lógico o texto dele, né? Nos convidando ao raciocínio. Entretanto, em virtude da disseminação dos centros, estes poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros ou confinados em países longínquos, como sucede com alguns deles. Faltava entre eles quem? Os centros. Uma ligação que os pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os do que se fazia em outro lugar. Esse traço de união que na antiguidade teria faltado ao espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando sobre uma forma única, concisa e metódica o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Então, olha a ideia de Kardec aí já da unificação. Então, somos espíritas, mas devemos estudar as obras para que aí sim nós possamos estar em uma só voz, com um entendimento realmente do que deve ser, de como é. Mas agora, se cada um quiser fazer o espiritismo à sua maneira, aí vai ficar difícil. Então, é por isso que a gente sempre diz, o que está escrito na obra básica. O que está escrito na obra básica. Vamos lá ver o que está escrito. Quando a gente fala Kardec, a gente está falando de espíritos superiores. E lembrando que um desses, que é acima de todos, é o espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus. Então, como é que eu posso abrir mão de ensinos dessa envergadura para fazer o que eu quero, ou o que alguém acha que é, ou um espírito que se comunicou e disse isso, que está totalmente contrário com o que fala Kardec? Falta de estudo mesmo. Falta de estudo. E aí ele está falando bem da Revista Espírita, porque a Revista Espírita vai a toda parte, é escrito dessas publicações que vão a todo lugar, né? Todo lugar, é verdade, cara. 49. As duas primeiras revelações, quais são? A de Moisés e a de Jesus. Só podiam resultar de um ensino direto. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas tinham que ser, elas quem? As revelações tinham que ser impostas pela fé sob a autoridade da palavra do Mestre. Contudo, notam-se entre as duas bem sensível diferença, devido ao progresso dos costumes e das ideias, embora feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo, tá? Então, se nós pegarmos de Moisés a Jesus, nós temos aí 1.800 anos de diferença. A doutrina de Moisés é absoluta,
despótica, né? Ou seja, tirânica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão, ou seja, pela convicção, né? Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com os seus adversários, né? Então, o cristianismo desapareceu. O que nós temos hoje, o que tínhamos aí, não era mais cristianismo. Foi uma religião que decidiram fundar trazendo alguma coisa. O ritual, a roupa, a gente lembra muito os sacerdotes hebreus. Eles trouxeram muito da cultura judaica daquela época, né? O templo, o santuário, o altar, as oferendas, nada disso era cristianismo. Tudo isso era o judaísmo. Então houve uma mistura muito grande daquilo que era feito na época, né? E qual é o propósito do espiritismo? É reviver o cristianismo primitivo. Por isso que em espiritismo nós não temos culto, nós não adoramos imagens, nós não temos altar, não temos uniformes, né? Então o povo adora uniforme, já enfia uma roupa branca, já enfia não sei o quê. A gente adora se diferenciar. E a proposta do cristianismo é nós sermos uma família. Nada de rito, nada místico, nada materializado. Amuletos, objetos sagrados, tomar banho disso, banho daquilo, sal grosso, 3 sexta-feira, pode ser 4 também, tem que ser meia-noite. Isso tudo são invenções, isso não é espiritismo. Se a gente conseguir distinguir o que é espiritismo do que é espiritualismo, já ajudou bastante. Foi bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Jesus, ele é a lei, porque ele reflete Deus 100%. O espiritismo, como ele não veio sobre uma cabeça, ele surgiu em vários pontos. Ele surgiu na Europa, ele surgiu na América Central, América do Norte, América... Todos os lugares ao mesmo tempo haviam ações, movimentos, comunicações dos espíritos, entendeu? Nesse processo do fenômeno em si, para chamar a atenção. É isso que o Kardec está trazendo. E se nós estudarmos a Revista Espírita, nós vamos ver a quantidade de cartas que Kardec recebia de várias partes do mundo. Obviamente que muito mais ali da Europa e da América do Norte. Por que surgiu na Europa e não no Brasil? Primeira coisa, 1850. Pensa no Brasil essa época. O que nós tínhamos na Europa e em particular em Paris? A intelectualidade. Então imagine se surgisse aqui, isso ia ganhar algum tipo de respeito perante o mundo? Não. Se adquiriu um respeito e uma forma científica foi porque nasceu na França e porque o próprio professor Denisard era alguém muito respeitado na França. Porque como surgiu em vários lugares e de repente aparece alguém para estudar o fenômeno, não foi só Kardec, nós sabemos que um grupo muito grande estudava. Tanto é que em Revista Espírita, lá o Kardec deixa bem claro que ele recebeu 50 cadernos já com perguntas e respostas feitas para os espíritos. Respostas em psicografia. E qual foi o trabalho dele? Ele teve que catalogar tudo e separar por temas. Tinha um grupo realizando, sim, já esse trabalho. Então é coletivo. Kardec aprimorou, colocou no papel, se deu a esse trabalho, parou a vida dele para se dedicar 100% a isso e poder publicar. Mas já existia muitas pessoas fazendo esse trabalho de se comunicar com a espiritualidade amiga.
Então somos espírita, mas devemos estudar as obras para que aí sim nós possamos estar em uma só voz, com um entendimento realmente do que deve ser, de como é. Mas agora, se cada um quiser fazer o espiritismo à sua maneira, aí vai ficar difícil. Então é por isso que a gente sempre diz o que está escrito na obra básica. Quando a gente fala Kardec, a gente está falando de espíritos superiores. E lembrando que um desses, que é acima de todos, é o espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus. Então, como é que eu posso abrir mão de ensinos dessa envergadura para fazer o que eu quero, ou o que alguém acha que é, ou um espírito que se comunicou e disse isso, que está totalmente contrário com o que fala Kardec? Falta de estudo. De Moisés a Jesus, nós temos aí 1.800 anos de diferença. O cristianismo desapareceu. O que nós temos hoje, o que tínhamos aí, não era mais cristianismo. Foi uma religião que decidiram fundar trazendo alguma coisa. O ritual, a roupa, a gente lembra muito os sacerdotes hebreus. Eles trouxeram muito da cultura judaica daquela época, né? O templo, o santuário, o altar, as oferendas, nada disso era cristianismo. Tudo isso era o judaísmo. Então houve uma mistura muito grande daquilo que era feito na época, né? E qual é o propósito do espiritismo? É reviver o cristianismo primitivo. Por isso que em espiritismo nós não temos culto, nós não adoramos imagens, nós não temos altar, não temos uniformes, né? Então o povo adora uniforme, já enfia uma roupa branca, já enfia não sei o quê. A gente adora se diferenciar. E a proposta do cristianismo é nós sermos uma família. Nada de rito, nada místico, nada materializado. Amuletos, objetos sagrados, tomar banho disso, banho daquilo, sal grosso, 3 sexta-feira, pode ser 4 também, tem que ser meia-noite. Isso tudo são invenções, isso não é espiritismo. Se a gente conseguir distinguir o que é espiritismo do que é espiritualismo, já ajudou bastante. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Meus irmãos, minhas irmãs, assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.